Olá, irmãos, olá, igreja. Graças a Deus pela oportunidade que a gente tem de, no momento de isolamento, de quarentena, poder refletir sobre a palavra de Deus juntos, apesar de separados, pela tecnologia. Então, hoje eu quero conversar com vocês aqui nesse vídeo sobre um trecho da palavra de Deus que está lá em Tiago, capítulo 1, do verso 19 ao 25. Nós vamos falar sobre ouvir e praticar a palavra de Deus. Então, eu vou ler o texto e aí a gente vai conversar sobre isso. Tiago 1,19 diz o seguinte: Meus amados irmãos, tende certeza disso. Todo homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas sendo praticante zeloso, será abençoado naquilo que fizer. Duas coisas nós vamos conversar: ouvir e praticar a palavra de Deus. Sobre ouvir, a primeira coisa que a gente tem que entender é que Deus deseja ser ouvido. Deus deseja que nós paremos as nossas vidas e escutemos as suas palavras. Isso é muito claro aqui no texto, porque no verso 19, ele fala que todo homem deve ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Quando ele adiciona o elemento aqui de se irar, e logo no verso 20 ele diz: a ira do homem não produz a justiça de Deus, parece que Tiago está tratando um problema local de irmãos que estão sendo muito bravinhos uns com os outros, estão entrando em atrito uns com os outros por causa de uma ira pecaminosa. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui não é para a questão de relacional da ira aqui, mas é questão de que Deus quer que nós estejamos sempre prontos a ouvi-lo. Desde o início de toda a história, tudo é com respeito à voz de Deus falando. A criação foi feita pela voz de Deus. Deus disse, Deus falou para o nada, e o nada se tornou tudo aquilo que a gente conhece. Quando nós caímos, quando nós pecamos, quando nós nos escondemos, Deus foi até nós, Deus foi até Adão no jardim e falou com Adão. E mais recentemente, depois de Deus estabelecer os seus estatutos, a sua lei, a sua aliança, a palavra de Deus, a voz de Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo veio dizer para nós as palavras de Deus e nos reconduzir ao Pai por meio dele. E Deus preservou para nós esse livro maravilhoso que é a Bíblia. Deus deseja ser ouvido. Então, nesse momento que a gente está de isolamento, de quarentena, que a gente não está podendo ter essa comunhão, essa conversa, eu quero deixar um desafio para os irmãos, é de aumentarem as oportunidades de ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus significa ouvir aquilo que Deus quer falar. Não necessariamente aquilo que nós queremos saber, mas aquilo que Deus está disposto a trabalhar nos nossos corações. Por isso que nesse momento é legal você juntar com a sua família, juntar com seus amigos, com seus pequenos grupos e combinarem, por exemplo, planos de leitura bíblica. Por exemplo, o meu grupo de discipulado, a gente está lendo Josué em 3 dias. A gente vai pegar o livro de Josué, que são 8 capítulos, e a gente vai ler nos próximos 3 dias. Se exponha a ouvir a palavra de Deus, porque ali Deus vai falar com você coisas que você não está prestando atenção na sua vida e coisas que você talvez nem imaginava que Ele queria trabalhar. E isso leva a gente para o segundo ponto, que é o praticar a palavra de Deus. Assim como nós não devemos escolher o que temos que ouvir da palavra de Deus, nós também não devemos escolher o que devemos praticar da palavra de Deus. Devemos ouvir toda a Escritura e devemos praticar toda a Escritura. E eu quero que você entenda que essa relação entre ouvir e praticar, ela é ligada por uma pequena palavra chamada fé. A fé é a certeza daquilo que a gente não vê. E lá em Romanos 10:17, o apóstolo Paulo nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ora, o que é a fé senão a pronta obediência a toda a palavra de Deus? Jesus diz para você: vem, e você vai, você obedece. Um dia Jesus chegou para Mateus na coletoria de impostos e falou: me segue. E Mateus imediatamente levantou-se e seguiu a Cristo.
Então, a fé, ela não é um elemento de sentimento. Ela é uma certeza de que a palavra de Deus é a verdade que te leva à ação. Por isso que nós não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E por isso que nós não podemos ser somente praticantes da palavra de Deus, como uma lista de regras, porque nós nos tornamos moralistas, nós nos tornamos legalistas. Mas nós devemos ser ouvintes, porque Deus se comunica conosco, Deus trabalha conosco, Deus nos mostra aquilo que Ele nos quer mostrar e Ele nos chama a uma obediência simples, total e perfeita da palavra dEle, que é possível por meio de Jesus Cristo, que nós podemos, se tivermos uma fé do tamanho de um pequeno grão de mostarda, como Jesus disse, mover grandes montanhas. Eu acredito que nós temos falhado muitas vezes em obedecer a palavra de Deus, porque nós não temos a fé, e nós não temos a fé porque nós não ouvimos. E esse é o ciclo. E essa é a nossa história. Nós precisamos ouvi-lo para alimentar nossa fé e assim praticarmos. E que oportunidade nós estamos tendo de praticar a palavra de Deus? Está todo mundo em casa, os filhos estão em casa, o esposo está em casa, a esposa está em casa. A gente agora está num contexto relacional muito próximo. E quando os relacionamentos ficam mais próximos, os desafios da fidelidade a Deus, os desafios das virtudes do Espírito Santo são muito grandes. Então, ouça a palavra de Deus, leia a Bíblia, escute músicas cristãs, escute podcasts, ouça boas pregações, trabalhe no seu coração para que a sua fé te leve a uma obediência perfeita, para que você seja alguém, como diz no verso 25, que ouvindo a lei perfeita, perseverando na palavra de Deus, seja abençoado em tudo que você fizer em toda a sua vida. Que Deus te abençoe. Foi um prazer estar aqui. Estaremos novamente juntos e em breve nos vemos. Estou com saudade. Um abraço em todos os meus irmãos. Valeu!